Boa noite aí a todos os irmãos. Então, mais uma vez aqui a gente segue o estudo de Romanos, né, com a ajuda do livro aqui do irmão Bruce, que é a Epístola de Paulo aos Romanos. A gente está no capítulo 5 e o que o irmão vai tratar hoje é duas esferas de vida que está no versículo, o assunto está no versículo 21 do capítulo 5. Se dá eu conseguir compartilhar a Bíblia, a gente podia ler esse versículo para a gente entender do que está falando. Romanos 5, 21. A irmã Josélia, eu acho que precisa sair novamente e entrar, viu, irmão? Vou ler aqui. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse versículo 21 aí é o ponto de partida que o irmão toma aqui para poder explicar essa questão de duas esferas de vida. A gente vai lá para o texto, eu vou ler aqui. Paulo conclui seu tratado, duas esferas de vida. Paulo conclui seu tratado sobre as duas cabeças, declarando que, como resultado de seus dois atos, né, ele está falando de Cristo e Adão. Como resultado de seus dois atos, existem agora duas esferas correspondentes de vida nas quais os homens vivem. Uma sob a cabeça de Adão, que pertence à morte, e a outra sob Jesus Cristo, nosso Senhor, que pertence à vida. Isso é visto no fato de que é dito que pecado e graça reinam. Isso lá no versículo, né? O que implica que ambos têm uma esfera de domínio na qual exerce sua autoridade. O pecado tem sua esfera de domínio, a graça tem sua esfera de domínio. Paulo diz, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque pode algum irmão ter algum pensamento para ajudar aí a compreender. Se os irmãos não tiverem nenhum pensamento, eu posso seguir aqui. Então, vou seguir do próximo parágrafo agora. Como essas duas coisas reinam, elas podem, em certo sentido, ser vistas como reis ou senhores. Pecado reina em uma cena de morte. Essencialmente, esta é o mundo e tudo o que lhe pertence. Por outro lado, graça reina para a vida eterna. A vida eterna não é somente no crente, mas é também uma esfera de vida na qual o crente deve viver em comunhão com o Pai e o Filho. Se precisar recorrer aos versículos, daqui a pouquinho a gente vai lá e medita neles. Quanto a este
último aspecto da vida eterna, o Senhor Darby disse que é uma condição de coisas fora deste mundo, na qual o crente vive pelo Espírito. Paulo está se referindo ao aspecto final da vida eterna aqui, quando formos levados para o céu. É um ambiente de vida que é perfeito e inteiramente livre do pecado, onde a luz, o amor e a comunhão com o Pai e o Filho é tudo e em todos. A boa notícia é que, em virtude do Espírito de Deus habitar em nós, temos a vida eterna agora e podemos viver nessa esfera de vida enquanto estivermos aqui na Terra. Isso é essencialmente para o tema da liberta... Isto é essencial para o tema da libertação do pecado diante de nós nesta seção da epístola. Esse assunto de vida eterna é interessante se a gente puder explorar ele um pouquinho, né? Porque algum irmão tiver algum pensamento que puder ajudar, porque a gente sempre pensa em vida eterna como duração da vida, né? Ou seja, quando a gente deixar esse mundo, né, e vai viver eternamente. Mas é um pouco mais que isso, né? Até acho que tem um comentário, não sei se é de definições doutrinais, que o irmão fala, né, que até os perdidos, nesse sentido, eles também serão eternos, né? Então, tem esse assunto aí. E o primeiro ponto que a gente leu, o primeiro parágrafo, né, a gente já falou a respeito disso aí, né? São, mas para os irmãos que talvez não ouviram ainda, só dar uma pincelada aqui. O irmão aí está tratando do que resultou as ações, digamos assim, né? Dos, de Adão, né, em desobediência e de Cristo em obediência, né? Ele fala aí que Paulo conclui seu tratado sobre as duas cabeças, né? Essas duas cabeças aí são Adão, que ele foi, né, quem Deus colocou sob cabeça da criação e falhou, e aí seu ato de desobediência trouxe, né, o pecado e junto com o pecado toda a ruína da raça humana, né? Morte e tudo mais, que ele fala aí, que hoje reina, né? O pecado reina sobre os perdidos. E o ato de Cristo, é, de obediência ao Pai, em ter vindo e se sujeitado, né, a receber em nosso lugar o justo juízo de Deus sobre ele, né? Isso aí resultou em vida, tá? Salvação, vida, para todos os que creem, né? Então, esse primeiro parágrafo aí, o irmão trata basicamente disso aí, a gente já comentou isso. E aí o segundo parágrafo ele vai tratar aí dessa questão dos aspectos da vida eterna, né? E como eu disse, é a primeira leitura que a gente faz, que vem o pensamento que de vida eterna é somente a questão da duração da vida. Mas e se algum irmão puder ajudar no pensamento?
esse ponto. É com você, Heber. Boa noite para você. Boa noite, manos. Eu ia comentar esse ponto aí das duas cabeças, é muito interessante. Paulo, quando aponta para ressurreição, aqui está falando o pecado reinou para a morte, também a graça renasce pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem uma passagem que é em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 21, 22, 23. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como, como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vinda. Aqui está falando desse poder para a ressurreição que Deus usará para vivificar os corpos mortais, né? Mas o que Paulo fala em Coríntios é algo mais ainda, porque ele está falando do poder da graça, que já aponta para a vida eterna. Aqui o poder da ressurreição, que aponta para novos corpos, e em Romanos o poder da graça, que aponta para a vida eterna. Desculpa, é os mesmos corpos transformados, não novos corpos. Então, sabendo que nós, irmãos, ao crermos no Evangelho, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, como diz em Colossenses capítulo 1, é garantido a nós, pela palavra de Deus, a vida eterna. E a vida eterna é um termo que significa a qualidade dessa vida, que no caso é uma vida de uma relação, de uma comunhão eterna que teremos com o Pai e com o Filho. E essa mesma relação que eles têm, nós também fomos trazidos também a esse relacionamento, que até então, antes de Cristo vir à Terra, ninguém sabia disso. Foi uma revelação que o próprio Cristo trouxe. Foi o próprio Cristo, o Filho, que apresentou o seu Pai aqui no mundo. E apresentou, inclusive, essa relação, ou seja, a característica dessa vida que ele tinha. E essa vida nós também temos, porque temos a vida de Cristo. Deus, o Pai, olha para nós e vê em nós o seu Filho amado. E tudo isso graças à sua obra consumada, que deu o poder e nos garantiu essa qualidade de vida. Que aí a gente pode ir lá em João, capítulo 17, verso 3, em que o próprio Senhor Jesus, ele apresenta essa qualidade de vida. Ou seja, essa característica dessa vida. Diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, aqui o Senhor Jesus, na oração,
ele mesmo explica o que é essa vida eterna. Então, a definição, como o irmão Elton disse, o significado é bem mais profundo do que a noção de para sempre. Ela não se resume somente a isso. Porque, lembrando, os mortos, ou seja, os condenados, aqueles que sofrerão a segunda morte, estarão vivos com o seu corpo, a sua alma e os seus espíritos no lago de fogo, recebendo eternamente essa condenação. Mas eles viverão para sempre também. Então, claramente, essa vida eterna que nós temos, o significado é bem mais profundo do que essa noção de viver para sempre. Mas é uma relação eterna, de comunhão eterna com o Pai e com o Filho. Que, como estamos aqui na Terra, ainda com as duas naturezas, e a gente viu aqui no assunto, de que nós temos dois capitães, por assim dizer, e a gente, em meio à nossa responsabilidade, nós podemos escolher quem é que vai comandar a nossa vida. Se vai ser o pecado ou se vai ser a graça. Qual dos senhores? O Senhor Jesus ou o pecado? E se a gente deixa o pecado reinar na nossa vida, nós não colhemos frutos de justiça e colhemos a morte, no sentido de que, no sentido da morte moral, vamos dizer assim, que inclusive é o que vai tratar Romanos 8, quando diz que quando não andamos no Espírito, aliás, não vou me arriscar em tentar tentar lembrar o que é que está escrito. Mas diz assim, Romanos capítulo 8, verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, nós já somos justificados em Cristo Jesus, nós já temos a salvação, nós já temos a vida eterna, mas enquanto aqui na Terra, se nós deixarmos o pecado dominar as nossas vidas, nós vamos estar inclinando para a morte, ou seja, para a separação, porque morte significa separação. Aqui, claramente, não é a morte espiritual, porque morte espiritual são aqueles que não conhecem a Deus, que são inimigos de Deus por natureza, por causa do pecado. O que éramos antes, como diz em Efésios 3. Mas aqui, essa morte é no sentido moral, porque significa a perca da comunhão. Agora eu fiquei em dúvida se o certo é perca ou perda. Os irmãos estão me ouvindo ainda, que travou para mim. Ah, ok aqui, Michel. Pode continuar. O certo é perda mesmo. Ou seja, significa a perda da comunhão com o nosso Senhor Jesus e com o nosso Pai, quando deixamos o pecado dominar, reinar na nossa vida. Por quê? Para isso, nós já estamos mortos, e mortos de fato, porque foi isso que a obra de Cristo fez em nossas vidas. Fez morrer em nós tudo o que tem relação de Adão como cabeça, e todos os frutos que foram dados devido à falha de Adão. Para Deus, tudo isso morreu. Para Deus, nós fazemos parte agora da raça do homem Cristo, Jesus Cristo, que é um homem agora glorificado, que venceu a morte. Por isso que nós também vencemos a morte, porque estamos em Cristo. A morte não pode mais nos amedrontar. Então, tudo isso é pela fé. Mas quando a gente deixa o pecado reinar na nossa vida, a gente está vivendo algo que já não é mais da gente, porque a gente morreu para isso. E nós, por meio do Espírito Santo, temos a capacidade de viver nessa esfera, que agora é a esfera da vida eterna. Porque, apesar de nós estarmos aqui no mundo
com esse corpo exterior que está se deteriorando devido ao pecado que está em nós ainda, porque temos ainda a nossa velha natureza, que faz parte de Adão. Só que a gente, pela fé, podemos deixá-lo no lugar de morte. Quando isso acontece? Quando a gente anda nas obras que Deus deu para nós, como diz lá em Efésios capítulo 2, né? Ou seja, quando ocupamos a nossa mente com o Senhor, ocupamos, quando lemos, quando exercitamos a nossa comunhão também com nossos irmãos, quando andamos na prática, quando estamos na prática da palavra de Deus, daquilo que a gente aprende, nós estamos andando no Espírito, e quando isso acontece, a carne ela fica no lugar de morte, porque a carne não tem o seu lugar devido nas coisas de Deus. Inclusive, isso é para nós percebermos também que tudo que fazemos que é de agrado do nosso Senhor Jesus Cristo tem a ver com a nova natureza que recebemos de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Isso tira de nós também o nosso mérito próprio de que, por achar que aquilo que fazemos para Deus, que agrada a Ele, foi algo de nosso mérito, ou das nossas próprias, ou de nossa própria força, mas não é. Essa é a força de Deus que nos dá por meio do Espírito Santo, e que tem a ver com essa esfera de vida eterna, a qual Deus nos deu, já nos deu. A diferença que vai ter quando acontecer o arrebatamento, que pode ser a qualquer momento, é que a gente vai ter somente essa esfera da vida eterna. Agora, tudo minimamente consumado, em todos os detalhes. O nosso corpo vai ser glorificado à semelhança de Cristo. Seremos semelhantes a Cristo, tanto na aparência como também moralmente, ou seja, nas suas características morais, que é perfeito. Será erradicado, ou seja, tirado de nós o pecado no singular, que é a raiz do mal que faz ter os frutos, né, que aí a gente pode chamar de pecados, ou seja, as falhas, as injustiças. Nós não nem sentiremos vontade de fazer injustiça, porque essa raiz do mal será tirada de nós. Como nós ainda temos o pecado, ainda aqui na terra, e quando damos lugar, quando damos o seu lugar de, como posso dizer, o seu lugar de controle na nossa vida, quando a gente fala assim, ó, pecado, vai lá, fique na frente aí e governe esse barco. Aí a gente vai colher injustiças, a gente vai pecar contra Deus, mas como Deus ele é gracioso em todos os momentos, quando isso acontece conosco, né? Mas lembrando, não é o padrão de Deus, não é como Deus quer os seus vivendo, mas se isso acontece, como disse em 1 João, nós confessamos isso ao Pai, ao nome do Senhor Jesus, confessamos os pecados e Ele vai nos perdoar governamentalmente, né? Porque judicialmente nós já fomos perdoados apenas uma vez quando nós cremos. Então, esse assunto faz a gente perceber que nós fomos salvos de uma vez por todas, mas Deus nos quer aqui ainda no momento para que a gente possa glorificá-lo em nossa responsabilidade de viver nessa esfera de vida eterna. E aí, irmãos, quando a gente vive pela graça, nós percebemos também que nós não somos robôs. Nós percebemos que fazemos porque realmente queremos, né? No sentido de saber que somos guiados pelo Espírito Santo, mas deixamos o Espírito dominar as nossas vidas. E isso vai fluindo, então essa comunhão vai se fortificando cada vez mais, e com certeza essa é a vontade de Deus para com os seus, que ande no Espírito. Como diz até naquele versículo que o irmão Heber apresentou semana passada de Gálatas, se estás no Espírito, andai também no Espírito. Essa é a vontade de Deus. Ainda sobre um pouco mais sobre essa questão aí da vida eterna, como o Michel falou,
e leu, acho que o versículo lá de João 17, né, 3, Luiz Amalfi, ele explica que essa vida eterna, né, ela só pode ser vivida num terreno de redenção, habitado pelo Espírito Santo, em comunhão com o Pai e com o Filho, né? Então, nessas, nessas, nessa situação aí, pode-se viver essa vida eterna no aspecto de qualidade aí, como o Michel falou, né? Então, é preciso que a pessoa esteja no terreno de redenção, seja habitado pelo Espírito e esteja em comunhão com o Pai e com o Filho. Então, o que acontece é que essa vida eterna tem a ver com desfrute, digamos assim, né? Desfrute da qualidade, né? De, de poder desfrutar da vida, né? Essa vida eterna. Então, o que acontece às vezes é que o cristão, ele está, né? Porque ele foi salvo por Cristo, ele está no terreno de redenção, ele é habitado pelo Espírito Santo, mas ele pode não estar em comunhão com o Pai e com o Filho. Então, nesse sentido, ele não desfruta, ele não vive, né, essa qualidade de vida eterna, digamos assim. Então, é só um pensamento que eu lembrei aqui que o Luiz Amalfi explicou outro dia aí pra gente. Quem participa do meio cristão, desde a infância, por exemplo, ouve muitas vezes os termos filho de Deus, vida eterna, e por aí vai, outros termos que envolvam o Novo Testamento. E muitas vezes, a gente ouvindo, eu falo porque eu já fui um desses, né? Desde de criancinha participando de cultos e por aí vai. A gente vai crescendo ouvindo esses termos, só que chega um tempo que a gente começa a perceber o valor que esses termos têm. Porque de tanto ouvir, e muitas vezes em aplicações que não é de acordo com a sã doutrina, faz com que aquele termo ali não transmita o valor e o poder que aquilo tem. Por exemplo, filho de Deus. Eu fiquei até surpreso quando eu li um texto, eu não lembro se foi do irmão Bruce Anstey, que diz que os santos do Antigo Testamento, por exemplo, Abraão, e aí eu cito Davi, Salomão e por aí vai. Esses santos do Antigo Testamento não são filhos de Deus. Eu fiquei, como assim? Como assim? Inclusive, eu achava que todos os santos viveriam, como posso dizer, numa mesma posição no céu. Que, inclusive, eu creio que muitos irmãos pensam assim, inclusive no sistema religioso. Acho que vai ser tudo assim igual, no sentido de, por exemplo, conhecer o Pai, conhecer a Cristo como Salvador. Mas, irmãos, quando a gente vai estudando essa doutrina, meditando nesses termos, da maneira de acordo com a mente de Deus, nós vamos percebendo que o lugar onde a gente está, que o lugar onde nós estamos inseridos e fazendo parte da igreja de Deus, nós estamos numa posição uma posição tão alta que uma criatura diante de Deus poderia alcançar. É um lugar de muito privilégio. E muitas vezes em nossa correria, né, do dia a dia, com as nossas ocupações, com as coisas do mundo, né, e aí eu trago a questão do aspecto do trabalho, a gente às vezes não para refletir o lugar onde a gente está inserido diante de Deus. É de muito privilégio.
Muitas vezes, inclusive, eu até pensei, quando eu lia, por exemplo, Êxodo, e aí li a história do pessoal, o povo israelita, vendo o mar se abrindo no meio, vendo as muralhas caírem diante de suas frentes, na sua frente, né, do povo. Aí eu pensava assim, hoje em dia tá meio parado essas coisas, né? Eu acho que seria mais emocionante se se eu vivesse naquela época, né? Porque pense que maravilha ver o mar se abrindo na sua frente, Deus abrindo o mar e você podendo passar no meio daquilo ali. Isso é glorioso, é majestoso, é a glória de Deus se manifestando. Mas aí, irmãos, quando, glória a Deus, né? Eu fui aprendendo a sã doutrina e percebendo o nosso lugar diante de Deus, é aí que eu decretei e pensei o seguinte: eu não poderia ter nascido numa melhor hora. E creio que para os irmãos também podem pensar a mesma coisa. Porque com certeza o lugar onde nós estamos é de maior privilégio do que qualquer sinal exterior que a gente poderia ver aqui no mundo, de Deus fazendo, né? De Deus abrindo o mar, entre outros milagres. Então nós estamos num privilégio muito grande, mas a gente só percebe isso por fé, não por vista. Por vista, a gente vê tudo fraco. Isso eu falo tanto a gente olhando para as outras pessoas e para nós mesmos. Principalmente para nós mesmos, né? Que, como a gente conhece nossos pensamentos, a nossa vida íntima, por exemplo, nós julgamos muito melhor a nós mesmos. Então, quando é por vista, a gente não percebe o lugar onde nós estamos inseridos. Mas como o irmão Elton falou aí 3 pontos, se eu não me engano, que é o lugar que nós estamos, que é a vida eterna que temos. Para fazer parte dessa vida eterna, tem que ter a redenção de Cristo. Ou seja, Cristo ter dado a sua vida. Agora, para pensar, Deus, na pessoa do Filho, vindo ao mundo, para morrer em nosso lugar, para pagar pela nossa culpa. Isso é algo muito forte. Isso é um privilégio muito grande. É uma misericórdia sem fim, que a gente não consegue medir. Deus levar a própria culpa em nosso lugar. Isso é redenção. E Cristo não fez, como posso dizer, no âmbito da soberania de Deus, que a própria palavra revela isso, e como diz lá em Isaías 53, levou o pecado de muitos. Nós fomos esses escolhidos, de acordo com o propósito de Deus, para Cristo levar os nossos pecados. Então, isso é muito privilégio. E esse é o primeiro ponto para que, primeiro aspecto para que a gente possa fazer parte dessa vida eterna. A outra, ser habitado pelo Espírito Santo, outro privilégio. Os santos do Antigo Testamento tinha certos momentos em que o Espírito estava nele, mas depois esse Espírito saía, porque era algo temporário. O Espírito estava lá para fazer alguma coisa naquele santo e depois se retirava, porque era uma atividade que ele iria fazer ali. Da mesma maneira, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai continuar a sua atividade aqui, mas vai ser algo temporário também. Ele vai chegar, ele pode ficar até naquela pessoa ali, mas depois vai se retirar. É diferente, irmãos, do povo primogênito de Deus, como diz em Hebreus 11, no finalzinho, que somos nós, né? O que é povo primogênito? É o povo de importância, de grande importância para Deus. É como Deus olha. Aí, irmãos, a gente pensa o seguinte: imagina Deus nos olhando como um povo de grande importância, ao ponto de dar tantos para esse povo. Esse povo somos nós, irmãos, é a igreja de Deus. Então, a gente precisa meditar nessas verdades e perceber o tamanho da graça, a finitude dessa graça em nossas vidas, de redenção, de ser habitado pelo Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo. A palavra nos dá essa certeza. Selado é uma coisa que não vai sair. Nós vamos estar eternamente habitados pelo Espírito Santo. E aí,
eu falei do aspecto, eu falei de Deus na pessoa do Filho que deu a sua vida. Agora eu trago aqui o outro privilégio, que é Deus também, na pessoa do Espírito Santo, habitando na gente para todo sempre. Isso é muita graça, porque só é a igreja que tem isso. Só é a igreja que é habitado e selado pelo Espírito Santo, a nós individualmente. Por isso, inclusive, que a casa de Deus hoje, como a gente já meditou nas outras reuniões, a casa de Deus somos nós. Por quê? O Espírito Santo está em nós individualmente e entre nós. Então, para pensar, casa de Deus, quando Deus habita numa casa, aquela casa ali tem muita importância. Olha, por exemplo, a casa de Deus na dispensação da lei, quando o povo profanou a casa de Deus, colocando deuses, colocando coisas que não tem nada a ver com o que Deus ordenou ali, Deus ficava chateado. Deus mandava repreensão, mandava os profetas, parem, essa é a minha casa. Olha como o Senhor Jesus reagiu nos evangelhos, né, quando via a sua casa ali sendo tratado como comércio. Ele se irou, foi uma ira santa, mas o Senhor Jesus derrubou toda aquela mesa, derrubou tudo. Porque ele se indigna com aquilo que é seu. É aí, por exemplo, que a gente entra nesse assunto do porquê que eu não devo viver em pecado. Porque o nosso corpo já não é nosso. Se nós somos a casa de Deus, Deus quer sua casa limpa, porque é dele, é propriedade dele. Então é por isso que a gente tem que se apartar do mal. É por isso que quando a gente anda no Espírito, tudo que tem a ver com as trevas, da injustiça, já não vai fazer parte da nossa vida. A gente vai manter a casa de Deus varrida. Então, por isso que é importante a gente sempre pensar na perspectiva de Deus, como Deus nos enxerga, como Deus me enxerga. Não é como eu acho que Deus é comigo, é aí que vem a insegurança, quando a gente começa a botar o eu, né? Como eu acho que Deus me vê, como eu acho que... Irmãos, Deus nos colocou numa posição de muito privilégio. O Pai nos elegeu antes da fundação do mundo. O Filho deu a sua vida por nós, veio aqui fazer isso e fez perfeitamente. E o Espírito Santo habita em nós e habitará eternamente em nós. E ele aqui que nos ensina as coisas da profundidade dos assuntos de Deus. É o Espírito Santo que nos ajuda, como diz em Romanos 8. É o Espírito Santo que leva as nossas orações a Deus da maneira correta, porque a gente não sabe falar direito. A própria palavra fala isso, né? Que a gente não sabe direito como falar as coisas de Deus. Aí Deus, o Espírito Santo já nos ajuda e já manda. Então, assim, percebe o quanto de privilégio em todas as facetas, vamos dizer assim, do nosso relacionamento com Deus, é de muito privilégio. E se Abraão, por exemplo, pudesse escolher, se ele tivesse essa revelação e tivesse que escolher, com certeza ele queria fazer também parte da igreja. Quem não queria, irmãos, é muito privilégio. Então, assim, a gente aprende essas coisas aqui para a gente poder reconhecer o nosso lugar diante de Deus e ter noção, pela fé, lembrando, novamente, não é pela vista, é pela fé, a preciosidade da obra de Cristo em nossa vida e de como Deus foi gracioso conosco, está sendo gracioso, e ele também nos dá um descanso, que é o quê? O arrebatamento a qualquer momento, mas ele nos dá uma certeza, que ele vai nos guardar da grande tribulação, não é isso? Como diz lá em Apocalipse, capítulo 3, quando ele fala da igreja de Filadélfia, ele nos dá a certeza que vai nos guardar desse mal. Ou seja, quando no mundo chegar o pior momento da face da terra, que o próprio Senhor Jesus disse, que nem no dilúvio nem no dilúvio teve tal sofrimento como vai ter na grande tribulação nesse mundo, é um outro grande privilégio que nós temos. Então, assim, se a gente descansa pela fé, a gente vai descansar mesmo. Amém, irmãos. Eu fiquei falando aqui, eu fui falando uma coisa atrás. Sim, por causa da questão da gente começar a perceber que esses termos que a gente ouve tanto,
como, por exemplo, filhos de Deus, vida eterna. Isso tem muito valor, irmãos. Porque quem se apresentou como filho de Deus foi somente Cristo. Mas nós também nos colocamos nesse mesmo lugar, como Cristo é, diante de Deus Pai, né? Filho. E nós também somos filhos, porque estamos na mesma posição de Cristo. E isso é um privilégio que somente a igreja tem. Então, que a gente possa meditar, perceber a nossa posição, né? E a partir disso, deixar o Senhor dominar as nossas vidas. Porque foi muita misericórdia de Deus ter nos salvo, né? E, ao mesmo tempo, muita graça por Ele ter nos dado tanta coisa. Muita coisa, é muita coisa. Amém. Um outro privilégio também, irmãos, para complementar, é que o pecado, ele não tem mais domínio sobre nós. É mais outro grande privilégio, o tempo que nos resta aqui, não sermos mais escravos do pecado, não sermos mais dominados por ele. Ele não tem mais nenhum poder sobre a nossa vida. Um salvo por Cristo, um liberto, ele de fato está livre, ele está liberto. E ele pode andar, pode assim dizer, de cabeça erguida, sem ter medo do pecado, porque o Senhor libertou. E é um grande privilégio podermos andar aqui assim, livres. Graças ao Senhor por essa misericórdia de ter nos libertado do domínio do pecado, que outrora arruinou muito as nossas vidas. Mas o Senhor teve misericórdia e nos libertou. Diferente, irmãos, daquele que ainda não é liberto. A pessoa que ainda não foi liberta, o pecado domina a vida dela. E ainda engana a pessoa, porque ela acha que está no controle, ela fica achando que não, que quando ela quer parar, ela para, e quando ela tem domínio. Ela fica sendo enganada o tempo todo, achando que tem domínio. Mas não tem, a pessoa que ainda não foi liberta, que o Senhor não libertou, essa pessoa que não creu ainda, que não teve uma nova vida, ela é completamente enganada e achando que está no domínio. Mas o pecado é excessivamente maligno, e o salário do pecado é a morte. A pessoa não liberta, ela vai até a morte. Tanto a separação de Deus, quanto também a morte física. A morte eterna, né, no lago de fogo, ela não tem vida, ela é morte eterna, né, vai existir. Porém, é separado de Deus e sem nenhuma perspectiva de reconciliação. Mas, graças ao Senhor, por essa misericórdia, por essa infinita graça que reina hoje em nós, e que se pecarmos hoje não há desculpa, irmãos. Se nós pecarmos hoje é porque nós queremos pecar. Como eu já ouvi algum irmão dizendo, né? Cristão, um liberto, ele peca na luz. Ele não pode falar, o pecado me dominou, eu não resisti, eu não aguento, o pecado me domina. Não, isso é mentira, o pecado, você ainda não é liberto certamente, ou está se auto-enganando. Se você está liberto, o Senhor te libertou e você vive por fé, não por vista, com certeza o pecado não te domina. E o dia que você pecar, você quis pecar. E não está preso. A hora que você quiser parar, você para também. Só orar, se arrepender. Se você quiser continuar, não pode nunca alegar assim, eu não conseguia não, o pecado me dominava. É mentira. Você está liberto e não tem como o pecado te dominar mais. E graças ao Senhor por isso.
Estava lembrando, enquanto os irmãos falavam acerca dessa esfera de vida, Deus não contempla um cristão fazendo a sua própria vontade. O cristão, ele é filho de Deus e ele deve ser guiado pelo Espírito de Deus. Em Romanos 8:14, fala isso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E realmente esse privilégio de filhos de Deus, que o irmão Michel falou, é um privilégio imenso que só cabe àqueles que fazem parte da igreja. E eu também me assustei quando li isso do irmão Bruce Anstey, aquela vez, primeira vez que eu li, e foi como que um divisor de águas entender isso, o privilégio que temos em Cristo. E tudo está relacionado ao Espírito Santo que habita em nós. Até a ressurreição e a transformação dos nossos corpos, ela será especial por causa do Espírito Santo que nós habita. Os santos do Antigo Testamento terão os corpos ressuscitados? Sim, terão. Terão os corpos transformados? Terão. Mas a ressurreição daqueles que são filhos de Deus, ela é especial, porque ela é no poder do Espírito Santo que nós habita. Eles não tiveram o Espírito Santo habitando neles. O Espírito Santo obrava neles, sobre eles, mas não permanecia habitando neles como nós para sempre. Isso é Romanos 8:11, voltando um pouquinho ali. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então aqui é uma ressurreição especial, entre aspas, somente dada aos filhos de Deus, que fazem parte da igreja. Os santos do Antigo Testamento não terão os corpos vivificados pelo Espírito que em vós habita, porque eles não tiveram essa habitação do Espírito Santo, como nós temos hoje essa habitação. E um ponto mais ainda, em Romanos 8:10, voltando ainda, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Darby traduz aqui, o Espírito é vida, e aqui é o Espírito Santo que ele traduz, o Espírito é vida por causa da justiça. Então, a vida do cristão, a nova natureza, só pode ser acessada se ele for guiado pelo Espírito de Deus, nunca fazendo a sua própria vontade. Ainda nesse tema que a gente está, tem um restante aí, se os irmãos não tiverem nenhum comentário, a gente podia finalzinho aí, tem um parágrafo. Aí, em resumo, ele fala assim: em resumo, como crentes no Senhor Jesus Cristo, fomos transferidos posicionalmente da cabeça de Adão para a de Cristo. Assim, não somos mais vistos
vistos como sob aquela velha cabeça e conectados ao seu correspondente estado. Somos agora parte da nova raça de homens sob Cristo, e assim identificados com essa nova esfera de vida sob sua cabeça. Portanto, para o crente, o reino do pecado e da morte foi respondido pelo reino da vida em Cristo. E aí o versículo que ele cita ali é 2 Coríntios 5,17. Que é aquele que está em Cristo, nova criação. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, mas na verdade é criação. Nova criação é: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só um ponto desse versículo aí que a gente aprende errado também, né? Como as traduções, a maioria das traduções traz criatura, né? E aí a gente é ensinado que é mais ou menos como regeneração aí, uma mudança de comportamento, né, da pessoa. Pelo menos no sistema é ensinado assim, né? A pessoa mudou de vida agora, nova criatura, deixou de beber, deixou de fumar, deixou disso, daquilo. Eles entendem como mudança de comportamento, mas o sentido aí é criação, né? Os crentes, eles nasceram de novo. Nova criação. É uma nova criação da qual Cristo, ele é o cabeça, né, dessa nova criação. A gente, a gente nasceu, né, uma vez e quando cremos no Senhor Jesus, né, quando a gente recebeu nova vida, digamos assim, nós nascemos novamente agora. E somos nova criação de Deus, né? Então é só um ponto aí que eu me lembrei desse sentido desse versículo. Então, irmãos, para reforçar, o poder da obra de Cristo na cruz nos deu, nos tirou, ou seja, nos condicionou, ou melhor dizendo, nos livrou do poder do pecado. Então, isso significa o quê? Que o pecado continua em nós. Esse pecado vai ser erradicado, tirado de nós no momento do arrebatamento. Mas fomos libertos do poder do pecado.
Ou seja, ele não mais nos domina. E ele já foi condenado porque foi julgado em Cristo Jesus. Então, não é que Deus passou um pano por cima ou fez vista grossa. Foi julgado, mas foi na pessoa de Cristo. Porque Deus precisou ser juiz. Ele precisou julgar, porque é um Deus santo e de justiça. Ele tem que julgar o mal. Ele tem que ser justo. Então, Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, ele conseguiu ser justo e amor, porque nos salvou gratuitamente através do sacrifício de Cristo. Ou seja, para nós foi de graça, mas não foi de graça para Cristo, porque ele levou a culpa. E quando ele ressuscitou, todos esses pecados foram apagados. Ou seja, Cristo levou nossos pecados, foi julgado por eles, e todos eles foram apagados quando Cristo ressuscitou, porque Cristo hoje está em glória, ressuscitado e sem nenhuma mancha. Está totalmente limpo. E nós estamos limpos como ele, totalmente santificados. E essa é a nossa posição, é assim que Deus nos vê. Ok, irmãos, muito bom aqui hoje. São 9h22, não sei se mais algum irmão vai querer comentar. Não havendo mais comentário, a gente já pode encerrar aqui por hoje, né? Esperar só mais um tempo. Aí, ó, só para lembrar, para a semana, se o senhor permitir, a gente vai entrar no capítulo 6. Ok, Welton. Copiado.